Olá, meus queridos irmãos, nós vamos estar dando continuidade aos nossos estudos em cima do livro de Provérbios, na nossa escola dominical, onde nós estamos falando da sabedoria para a vida. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura dividida, vamos fazer do versículo 1 ao versículo 19, mas de forma dividida para a gente poder explorar melhor o texto. Vamos orar, pedir a direção do Senhor para as nossas vidas, para que Ele fale ao meu, ao seu coração e que a gente possa sair daqui transformado, que a gente possa sair daqui de fato mudado pelo Senhor e por tudo aquilo que Ele tem a nos falar. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. Queremos te louvar, queremos te exaltar. Obrigado, Senhor, pela a maravilhosa oportunidade que nós temos de aprender mais e mais do Senhor. Sabemos, ó Deus, que muitas coisas, muitas aflições, ó Deus, que o teu povo passa, ó Deus, e que nós passamos, Deus, e que aqui até aqueles que não servem ao Senhor passam, ó Deus. É por falta de sabedoria, porque nós não andamos, Senhor, segundo os princípios do Senhor, e por isso nós acarretamos problemas e aflições para as nossas vidas, sofrimentos, ó Deus, dos quais nós não teríamos se nós tivéssemos sido obedientes à sua palavra. Por isso, ó Deus, nessa série, ó Deus, de estudos em que nós estamos estudando a sabedoria, Senhor, para as nossas vidas, que o Senhor venha falar conosco e venha nos ensinar, Senhor, a sermos prudentes e sábios no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, nós estaremos falando sobre três coisas em que o Senhor nos faz ali a condenação para que nós não sejamos. Sobre o fiador, o preguiçoso e o encrenqueiro, que são três tipos de coisas que nós devemos evitar. São coisas em que, de fato, são atitudes que parecem que são isoladas, mas que trazem problemas, angústias e dificuldades para a vida de todos aqueles que, de fato, vivem dessa forma. Vamos começar então. Provérbios capítulo 6, versículo de 1 a 5, onde o Senhor nos fala aqui sobre a advertência contra tornar-se fiador. Você pode acompanhar a leitura conosco. A palavra do Senhor nos fala assim: filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhastes ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna ao teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às suas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Aqui nós vemos então que nessa passagem aqui do versículo 1 ao versículo 6, Salomão então nos faz sérias advertências a respeito de uma pessoa se tornar fiador de outra. Nós sabemos que a Bíblia prescreve que aqueles que têm recursos financeiros devem sim ser generosos com aqueles que passam necessidade. Nós vemos no próprio livro de Provérbios, você pode acompanhar comigo, Provérbios 3, versículo 27, versículo 28, a palavra do Senhor nos fala assim: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na sua mão o poder de fazer. E nós vemos outros textos também, como o de Deuteronômio, onde a Bíblia fala de fato que aqueles que têm recursos têm que ser generosos com aqueles que passam dificuldade. A Bíblia, por outro lado, condena a cobrança de juros aos pobres. Nós vemos isso, por exemplo, eu quero convidar você a ler esse texto comigo. Tem outros textos, mas nós vamos ler apenas um. Êxodo capítulo 22, versículo 25. É um dos textos onde o Senhor nos faz essa advertência, onde ele fala assim, Êxodo 22, versículo 25. Ele diz assim: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Então a gente vê que a Bíblia fala para cuidar dos pobres, a Bíblia fala para a gente evitar e não deve cobrar juro ao povo. E a Bíblia, inclusive, ela coloca dentro de certos limites que era permitido ao credor, inclusive,
tomar algo como garantia pelo pagamento. A gente vê, por exemplo, isso no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, onde era permitido que a pessoa pegasse algum penhor para que então tivesse a certeza que fosse receber aquilo. Mas também nós vemos que o livro de Provérbios ele tem uma advertência repetida e incondicional quando conta o fato de se tornar fiador de algum devedor, principalmente aquele que é uma pessoa estranha ou uma pessoa que você não sabe se vai ter condição de pagar aquilo ou não. Na verdade, nós não devemos nos tornar fiador de ninguém. Nós devemos nos lembrar que Paulo, por exemplo, lá no livro de Filemon, ele se torna ali fiador de Onésimo, mas ele se torna fiador de uma dívida que Onésimo já tinha e não de uma dívida que ele ia contrair. Esse texto aqui nós podemos dividir ele em duas partes, onde a primeira parte o escritor aqui, o sábio, nos fala sobre a situação do tolo e depois ele nos fala então algumas admoestações para que resolva logo essa situação. Versículo 1 e versículo 2 é onde então o sábio aqui faz mostra essa situação daquele que entrou como fiador. O modo escolhido para que o autor se dirija, você pode ver o texto comigo, ele começa falando aqui, filho meu, que é algo que nós vimos que se repete muitas vezes no livro de Provérbios. E ele desperta, a intenção dele é despertar o filho, é despertar aquele que se colocou como fiador contra a benevolência sem discernimento. Ou a benevolência impulsiva. Não, eu vou te ajudar, eu quero te ajudar, e não tem nenhum discernimento com aquilo que está sendo feito. Inclusive, ele também fala algo aqui contra a especulação, que é principalmente a especulação financeira, onde nós vamos ver que é um dos principais problemas desse texto que ele está falando aqui. Quando alguém se torna fiador de alguém, ele se compromete a dar garantia pela dívida do outro. Nós vemos vários outros textos, pelo menos 5 lugares do livro de Provérbios, ele é condenado a questão de se tornar fiador de alguém. Mas tem um texto, Provérbios capítulo 20, versículo 16, que fala dessa garantia que a pessoa se coloca. O texto diz assim: tome-se a roupa àquele que fica fiador de outrem, e por penhor aquele que se obriga por estrangeiros. Olha só, então aquele que se coloca como fiador, ele se compromete a dar garantia pela dívida do outro. Como eu já disse, a lei ela permitia, sim, dar garantia para prevenir a falência daquele que era o devedor, por exemplo, ou daquele a quem emprestava. Se alguém emprestasse alguma coisa para alguém, ele poderia tomar alguma coisa como garantia. E com frequência isso se dava uma peça de roupa ou um substituto simbólico que substituía aquele bem a qual estava sendo emprestado. E esse entendimento, por exemplo, faz com que aquele devedor da parábola daquele que era o credor, ele então se empenhou a sua própria vida e toda a sua família, conta lá o texto em Mateus 18, 25. Quando ele diz aqui no texto, filho meu, se ficasse por fiador do teu companheiro e se empenhaste, quando ele usa o verbo aqui empenhar, ele está significando que o fiador assume a responsabilidade do pagamento da dívida caso o devedor não venha pagar. A gente está chovendo uma olhada aqui porque todo mundo sabe o que é ser fiador de alguém. A outra coisa também que todo mundo sabe é que o termo que não está usado aqui, mas nós conhecemos bem, é o termo agiota, que é aquele que usa do seu dinheiro de modo especulativo, que é aquilo que o fiador acaba impulsionando aquele que tem má intenção de fazer. É aquele que ganha o seu sustento em vez de trabalhar, fazendo com que o seu dinheiro produza a juro às custas do outro. O que de fato a Bíblia condena. Porque o que o Senhor nos fala é que o homem seja trabalhador e que ele pelo seu trabalho ele tenha o seu sustento. Se você ler, você pode ler o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 19, Efésios capítulo 4, versículo 28. E eu queria ler com você 1 Tessalonicenses capítulo 4, a segunda parte do versículo 10 ao versículo 12, que nos fala assim: contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes para viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e
trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e nada venhais a precisar. Então a gente vê que a forma com que Deus fala aqui que devemos ganhar o dinheiro é com muito trabalho, não explorando as outras pessoas. E o agiota ele acaba por ignorar todas essas determinações e ordens do Senhor. E quando o tomador de empréstimo ele vai lá e pega o dinheiro emprestado ou pega alguma coisa em empréstimo, ele estimula isso, e aquele que é o fiador ele vai e assina embaixo, e está estimulando isso que o Senhor condena. E se quem toma como empréstimo não cumpre o compromisso, quem tem que pagar é o fiador. Isso significa que o fiador ele então coloca a sua vida na mão do credor. Por quê? Porque a sua vida vai depender da capacidade ou da boa vontade do devedor em pagar a sua dívida. Às vezes a pessoa não paga porque passou dificuldade, mas às vezes a pessoa não paga porque ela não tem um bom caráter, ela pega o dinheiro emprestado e coloca na mão e não paga, e acaba que aquele que é fiador tem que pagar aquilo. E ele chega no versículo 2 falando aqui que o sábio que ele apresenta as consequências dessa benevolência sem discernimento, ou dessa benevolência impetuosa de ser o fiador de alguém. Ele fala que ele é preso pelas palavras da sua própria boca. É naquele fato de bater as mãos e pegar um na mão do outro e chegamos a um acordo. E quando se chega então a esse acordo, ele está preso, ele está na própria armadilha dos seus lábios que ele fez ali. Qual que é então a instrução, ou qual que é a admoestação que o sábio faz para aquele que se coloca como fiador de alguém? A gente vê que a admoestação é para que ele livre disso logo, para que ele se consiga quebrar esse contrato e consiga logo se livrar da mão daquele que se colocou então como o credor. E a gente vê isso a partir do versículo 3, que ele usa inclusive o termo agora, ou seja, é urgente. Agora vai e faz o quê? E livra-te. Agora vai e livra-te. É aquela noção imediata que teve então uma aflição, que ele teve que sair logo daquilo. Ele realmente caiu numa armadilha, e por ele cair numa armadilha, ele tem que correr logo. No entanto, que ele usa o termo aqui que ele fala ainda no versículo 3, agora, filho meu, livra-te, pois caíste na mão do seu companheiro. Ou seja, como se fosse uma armadilha. Ele se colocou na mão do próximo, ele se colocou não sabendo o seu futuro, não sabendo aquilo que seria bom ou não para ele. De fato, ele foi e se colocou como se tivesse colocado em uma armadilha. No entanto, que ele usa aqui alguns imperativos. Ele fala livra-te, ou vai logo, né? Depois, não dê sono a ele e livra-te como gazela. Olha só, e todos esses imperativos aqui é para tomar uma atitude enérgica, para sair logo daquilo, é para se livrar daquilo. Ele começa com uma ordem, uma ordem imediata. Depois ele fala, não dá sossego, ou seja, não dê sono aos teus olhos, não repouse as suas pálpebras, ou seja, vai atrás daquele que você está na mão dele, tenta resolver, faz com que a pessoa que está devendo pague logo, tenta sair livre desse contrato, porque isso é ruim. Ele fala, inclusive ele coloca a urgência quando ele coloca como um animal, né? Ele fala da gazela, ele fala da ave que caiu nas mãos do caçador, e quando ele cai ali naquela armadilha, cai naquela arapuca, ele tenta com todas as suas forças livrar da armadilha que ele caiu. E essa é a orientação que ele faz aqui. Da mesma forma que o animal tenta sair logo, ele tem que sair logo daquilo e se livrar. E essa é a primeira coisa, a primeira parte que nós vemos desse capítulo 6, nos falando aqui sobre a advertência a se tornar fiador. Mas ele faz então também uma segunda advertência, que é a advertência ao preguiçoso, que vai do versículo 6 ao versículo 11. Eu quero ler com você também. Versículo 6 ao versículo 11, o texto nos fala assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio.
não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, nem no estio, prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Olha só, ele começa aqui então na segunda parte aqui, ele sai do fiador e passa para o preguiçoso. Mas ele continua com o tema, que é o empobrecimento econômico autoafligido, ou seja, aquele empobrecimento que a pessoa se coloca. Enquanto na primeira parte, versículo 1 ao versículo 5, esse empobrecimento vinha por se colocar na mão de terceiros, agora ele se vem por causa dele ser preguiçoso, porque ele não ter forças ou não ter a vontade de trabalhar. E aqui também nós podemos dividir esse texto em duas partes. Primeiro, uma lição de sabedoria que que o autor aqui traz para aquele que é preguiçoso, e depois ele condena de fato a ação do preguiçoso. Ele começa dizendo aqui uma coisa legal, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ou seja, a questão de vai ter com uma formiga dá aquela ênfase de dar aquele choque, de dar despertar o preguiçoso a sair da sua acomodação e começar de fato a fazer alguma coisa, porque afinal de contas a formiga é o melhor exemplo de animal que de fato armazena suas provisões. Ele tem ali um excelente padrão de diligência. Quando ele começa a falar que considera os seus caminhos, ainda no verso 6, ele está dizendo o que? Para olhar com discernimento, para atentar para aquilo, para avaliar e aprender com a forma com que as formigas trabalham. Tanto o texto de Provérbios, capítulo 30, versículo 25, como esse texto aqui, ele mostra os caminhos da formiga, que ensinam basicamente autodisciplina, previdência e diligência. Autodisciplina, previdência e diligência. O primeiro detalhe que nos chama a atenção aqui é que fala que não tem líder, que não tem chefe. Né, que o mesmo, inclusive, lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 27, é atribuído aos gafanhotos, que também não tem líder. E pesquisadores modernos descobriram que há uma organização social perfeita entre as formigas. Mas mesmo assim isso não prova que elas têm líderes. O chefe é aquele que na verdade resolve e dá todo o direcionamento no sentido a como fazer, a forma correta de fazer, o tempo de fazer, aonde guardar. E o texto fala aqui que elas não têm problemas com relação a isso. Elas não têm chefe e elas andam tranquilo com relação a isso. O termo oficial que nós vemos aqui é como se fosse um superintendente. Ou seja, aquele que nós vemos, por exemplo, no livro de Êxodo, que os escravos judeus que faziam ali os tijolos, eles tinham por eles superintendentes que davam todo o trabalho e faziam a distribuição do trabalho, mas as formigas não têm isso. O termo aqui também governante, ou que é usado aqui na nossa versão como comandante, é aquele que governa um subordinado e que de fato também não tem uma formiga, ela não precisa de alguém para organizar ela não precisa de alguém para mostrar a natureza do trabalho, ela não precisa de alguém para mostrar aquilo que faz ou aquilo que não faz, mas no entanto ela executa as suas tarefas com exímia eficiência. Inclusive a atividade dos líderes esperadas pelos líderes é como se fosse aqui o da formiga que faz tudo em perfeita ordem sem ter problema com relação à organização do trabalho. O texto enfatiza aqui que ela prepara o seu pão, ou seja, ela armazena o seu alimento, de forma com que Deus provê o alimento, Deus nos provê aquilo que nós de fato necessitamos. No texto de Mateus capítulo 6 nós vemos isso, aquilo que nós
precisamos de vestir, aquilo que nós precisamos do nosso alimento, isso Deus nos dá de bom grado, Ele não permite que nos falta, mas então Deus dá o mantimento, mas a formiga então ela colhe com diligência, de maneira certa e de maneira apropriada, que por exemplo, aquilo que ela colheu no verão, na própria primavera, não vai fazer falta para ela no inverno, quando vier o frio, que ela não tiver condição de sair, mas ela tem todo o alimento que sustenta ela durante todo esse período. E o sábio, então, ele pega esse texto aqui e ele faz uma ilustração para mostrar a forma como que o preguiçoso deveria agir. Para que então depois na segunda parte, versículo 9 ao versículo 11, ele então fizesse então a condenação a esse preguiçoso. É onde ele faz a condenação e onde ele faz uma terrível advertência. A atividade prudente da formiga acaba criando aqui um contraste gritante com o sono inoportuno daquele ser humano insensato, que de fato não tem coragem de sair para trabalhar. Ele começa fazendo uma pergunta: até quando? Que mostra aqui a importância do preguiçoso se arrepender e sair da sua preguiça de forma a agir com a vida, de levantar rapidamente, antes que seja tarde demais. A pergunta que, o vocativo que ele usa aqui, ó preguiçoso, visa despertar da sua acomodação. Até quando? Ó preguiçoso. Exige aqui uma resposta. E aí ele ainda vai, ó, quando te levantarás? A ideia é que ó, quando que vai levantar do seu sono e começar a trabalhar? Quando você vai começar a agir, levantar da cama, tomar conta da sua vida, que isso é necessário. Quando ele começa aqui no versículo 10, ele usa então a expressão um pouco, né, que ele inclusive repete aqui durante 3 vezes, e ele responde então a pergunta que ele faz lá no versículo 9 de quando? Ou seja, algum dia, talvez com fé em Deus ele resolva sair ali da sua preguiça e mudar de vida, né? Pois ele é de fato incapaz de assumir algum compromisso firme. O que dá um contraste, por exemplo, com o texto que nós vemos de Provérbios 21:15, que fala daquele que é diligente. Provérbios 21:15 nos fala assim, ó. Vou ler para você. Provérbios 21:15. Provérbios 21:5. Os planos do diligente tendem à abundância. Por quê? Porque ele encara a sua responsabilidade, ele faz um plano e ele corre para executá-lo. O contrário do preguiçoso, que o sono para ele é a característica que define o preguiçoso. Ele não está falando aqui daquele sono revitalizador, daquele que é o trabalhador e chega no final do dia cansado e tem aquele sono merecido para no outro dia começar novamente. Não, ele fala aqui daquele amor ao sono que nos dá a entender no livro de Provérbios que é como se fosse um escapismo, como se fosse algo que ele escapasse, que ele recusasse a encarar o mundo, como se ele olhasse o mundo como algo difícil, como as dores que o mundo podem trazer. Então ele, para escapar daquilo, ele então prefere dormir, prefere alimentar do seu sono. Quando ele usa aqui esses termos aqui, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços, um pouco para aquilo, é como se fossem pequenos cochilos para que o dia fosse embora e não fizesse nada. Me lembra quando a gente coloca o nosso celular ali na sonequinha toda hora aparecendo um pouco, mas aqui o que ele está fazendo aqui é que ele não faz isso para ganhar um pouquinho mais e sair e ter o horário certo no dia, mas ele usa isso para que o seu dia vá embora. Eu vou dormir um pouquinho até 9 horas, depois eu levanto, tomo café, vejo um pouquinho de televisão, durmo de novo, almoço, durmo de novo, como uma forma de uma fuga da realidade, uma fuga de escapar das durezas da vida. Por isso ele repete aqui 3 vezes aqui, sendo aqui mostrando que o preguiçoso está perdendo as oportunidades. Não sai para procurar serviço, não arruma serviço. Vai fazer um vestibular, mas não tira tempo para estudar. Sempre dorme um pouquinho, sempre joga um pouquinho de videogame e acaba não se dedicando àquilo que precisava dedicar. Tem alguma apresentação na escola para fazer ou no trabalho para fazer, mas prefere ficar no sono, prefere não preparar e depois faz as coisas mais ou menos. Nós vemos aqui uma prática muito clara da procrastinação, né? Alguém pode usar como escapismo, outro como procrastinação, que sempre procrastina, sempre joga
para depois. E ele usa aqui então falando da pobreza com relação a isso. A pobreza, aí aqui, inclusive aqui não é a questão da pessoa ser desprovida de riqueza, mas o que ele fala do preguiçoso é em relação às coisas básicas. Se você ler comigo, por exemplo, o texto de Provérbios 19, versículo 5, fala isso muito claro. Ah, Provérbios 19, versículo 15. Eu estou trocando 15 com 5 toda hora. Provérbios 19, versículo 15 fala assim: a preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer fome. Não é só questão de ah, não ter riqueza, mas é de passar fome. É aquele que tem a oportunidade de trabalho, mas prefere ficar em casa vivendo às custas, por exemplo, de plano de governo ou de cestas básicas que alguém dá para ele. Porque ele não tem coragem de sair para trabalhar, porque ele tem medo do serviço, porque ele acostumou a ficar na sua casa. E o Senhor aqui, ele condena isso. É fato que existem certos momentos e certas circunstâncias na vida que fogem do controle. E que por isso nós sabemos que tem pessoas pobres perto de nós e sempre vão ter, como diz o Senhor Jesus Cristo. E que essas o Senhor, inclusive, incentiva o seu povo a cuidar, incentiva o seu povo a estar junto, a trazer as provisões. Mas não é esse fato aqui. O fato é daquele que tem, o preguiçoso é aquele que condena aqui, é aquele que tem a oportunidade e mesmo tendo a oportunidade, ele prefere não fazer. Outra coisa que o texto bíblico nos chama a atenção do preguiçoso é que a pessoa preguiçosa ela experimenta um anseio que nunca é preenchido, porque ela fica sempre esperando alguma coisa. Ainda se referindo ao pobre, ao preguiçoso, perdão, Provérbios capítulo 13, versículo 4 nos fala assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Ou seja, ele sempre tem algo que não é preenchido. Ele morre desejando, mas nunca toma a atitude de fazer. Por isso ele termina o restante aqui no versículo 11, fazendo a questão que a miséria, o autor faz uma dramatização ou faz uma ilustração mostrando que a miséria, por causa na vida do preguiçoso, ele vem como um ladrão, como um homem armado que acha alguém que não está prevenido e que de fato traz e traz miséria, e traz fome, e traz dificuldade para a vida daquela pessoa. Entra sem pedir licença e causa danos terríveis. Essa é a advertência que o Senhor nos faz aqui daquele que é o preguiçoso. Em terceiro lugar, versículo 12 ao versículo 19, o texto então nos faz advertência com aquele que é encrenqueiro de carteirinha, que o texto inclusive nos chama aqui de homem de Belial. E eu quero chamar você a fazer leitura desse texto comigo. Provérbios capítulo 6, 12 ao 19. O texto nos fala assim: o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Então aqui ele começa a fazer então a advertência contra esse encrenqueiro que ele chama aqui de o homem de Belial, ou o homem vil, que nós podemos chamar de o desordeiro, e que corresponde a uma pessoa má. A palavra Belial indica aquele que implacavelmente é perverso e instiga contendas com tudo aquilo que é bom. O termo usado, por exemplo, no Antigo Testamento, nós vemos vários lugares em que esse termo é usado, mas é, por exemplo, aquele que se opõe a Deus e aqueles que estão com o Senhor. É usado aqueles que se opõem contra o ungido de Deus. É usado aqueles que se opõem contra a justiça, contra a solidariedade da comunidade. Aquele que se opõe contra a prosperidade social. Aquele que se opõe até mesmo contra a própria vida. Tanto que no Novo Testamento, já migrando aqui no Novo Testamento, o termo Belial é um sinônimo do próprio Satanás, do próprio diabo. Porque o discurso provocador dele aqui é descrito, inclusive, em Provérbios 16, versículo 27,
como o fogo ardente, que está ali para consumir e destruir tudo. E ele é uma expressão usada para grandes variedades de perversões. O que significa que não é simplesmente uma versão específica, mas é um desvio de caráter. É aquele que é ruim, é aquele que de fato é. Não, a gente não está falando daquele que tem alguns problemas, mas é aquele que é o encrenqueiro de carteirinha, que chega para destruir todas as coisas. E o fato aqui dele derrubar a sua. De deturpar conscientemente a verdade, isso fica claro, por exemplo, quando a gente vê nos versículo 12 e versículo 13, que ele fala aqui que ele anda, por exemplo, com a perversidade da sua boca, acena com os olhos, arranha os pés e faz sinal com o dedo. É aquele que inclusive age pelas costas. Sabe quando tá falando de alguém, faz assim, aquele ali, ó, aquele ali, ó. Ou então fala, aquele. É isso aqui que o texto está falando. É aquele que maldosamente fala coisa errada, faz coisa errada contra o próximo, inclusive age pelas suas costas. Indiretamente, nós vemos aqui também que essa pessoa, esse encrenqueiro, ele tem seguidores. Para quem que ele vai apontar o dedo? Para quem que ele vai acenar os olhos? Ou para quem que ele vai arrastar os pés? Para aqueles que são os seus seguidores, que estão prontamente ali a fazer a maldade. Nós vemos um exemplo clássico quando nós estudamos isso, Provérbios capítulo 1, ali, daquele jovem que então os seus falsos amigos chegavam nele e chamavam ele para fazer um crime hediondo, que era o que? Matar alguém, roubar, né? Que era ali um latrocínio, que era roubar e então tirar a vida de alguém. E o que se passa no coração de um homem perverso é claramente denunciado aqui no versículo 14. O seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. A gente lembra, por exemplo, da época de Noé, em que o texto fala lá que o coração do homem era continuamente mau. Ou seja, ele andava ali semeando contendas. E Deus, quando nós vemos a palavra do Senhor, ele criou o ser humano para que vivessem em paz uns com os outros, para que vivessem em comunhão uns com os outros. Mas esse encrenqueiro, esse homem de Belial, é aquele que não só cria as contendas, como a culpa de todas as contendas é a culpa do outro, e nunca a culpa dele. E o texto nos fala aqui que o Senhor aborrece, o Senhor abomina esse homem, esse encrenqueiro, esse que é chamado aqui de Belial ou o homem de Belial. E ele cita aqui 7 coisas do versículo 16 ao versículo 19 que causam destruição, que esse perverso faz e que o Senhor de fato não gosta dele. Sempre quando o Senhor usa essas coisas, existem 3 coisas, a quarta ele abomina, existem 6 coisas, a 7ª ele abomina, ele está mostrando que a pior de todas elas é a última, que no caso aqui é a 7ª. Vamos pensar rapidamente em cada uma delas, já que o nosso tempo está indo embora. Primeiro ele fala aqui dos olhos altivos, versículo 17, que nos lembra aqui, por exemplo, alguns reis no Antigo Testamento, como por exemplo aquele invasor assírio que invadiu Israel, narrado ali por Isaías capítulo 10, ou por exemplo o próprio Nabucodonosor, que quando invadiu o povo de Judá e levou eles cativos para Babilônia, de fato eles manifestavam inclusive desconsideração pelos direitos humanos, achavam que eles estavam acima do bem e do mal, e que poderiam levar e usar e usufruir da forma com que eles quisessem com as outras pessoas. É uma arrogância, exaltação de si mesmo, e nós vemos que a palavra do Senhor condena isso, tanto que o Senhor ele fala que ele humilhará os orgulhosos. Olhar altivo. A segunda coisa é a língua mentirosa, que se refere aqui à falsidade agressiva com vistas a prejudicar o outro. O que nós estamos falando aqui é aquele que fala maldosamente uma mentira para acabar, para caluniar e para arrebentar com a vida das outras pessoas. E esse é aquele considerado aqui como o encrenqueiro, aquele que não só se acha acima das outras pessoas, mas ele se acha no direito de falar mal e de inventar coisas com relação ao seu próximo. E aí o terceiro ponto então é mais lógico, não poderia ser mais lógico. Mãos que se derramam o sangue inocente, ou seja, fazer um crime doloso, um crime intencional. Se ele despreza as outras pessoas, acha acima das outras pessoas, se ele acha no direito de falar mal das outras pessoas, logicamente ele vai desprezar até a própria vida daquela pessoa. Então são conclusões. A quarta
ele fala então do coração que trama projetos iníquos. Ou seja, o perverso ele se dedica em planejar o mal. Ele usa o seu tempo para aperfeiçoar as suas maldades e não para melhorar. Quinto lugar, os pés se apressam em fazer o mal ou se apressam em correr para o mal. Ou seja, é uma expressão aqui que mostra que ele quer ir o mais rápido possível satisfazer a sua compulsão de fazer o mal. Eu tenho algo para fazer mal. E ele vai e faz e ele ele se satisfaz com aquilo, ele corre para fazer aquilo. A sexta coisa, testemunha falsa que profere mentiras. Ou seja, ele não só inventa as coisas, como conscientemente ele dissemina aquilo que é falso. É aquele que não só ele é fofoqueiro de plantão, mas ele pega aquilo que é verdade e amplia, e ele coloca coisas que não são verdades, e ele faz isso e comunica de maneira que agrada o seu coração, mesmo que isso possa ameaçar a vida de alguém, ou a propriedade de alguém, ou a reputação de alguém. A sua ideia é só destruir com a vida das outras pessoas. E por último, ele fala aqui que o pior, que aquilo que o Senhor abomina, é aquele que semeia contenda entre os irmãos, que poderia ser tanto os irmãos de sangue como os compatriotas, e que claramente se adapta ao nosso meio hoje, aos nossos irmãos da fé. São pessoas que semeiam contendas. Quando alguém chega e comenta alguma coisa de outra pessoa, em vez dela tentar abrandar aqui, não, vamos orar por ela, é isso mesmo, olha só, fulano faz isso, fulano faz aquilo, e só semeia ainda mais, e passa aquilo para frente, e vai virando uma montanha russa, e vai acabando com a vida da outra pessoa. Esse homem, esse encrenqueiro de plantão aqui, a Bíblia fala que Deus abomina isso. Bom, como nós concluímos essas três coisas aqui, nós vemos que de fato a Bíblia fala para que a gente corra disso, para que a gente vigie o nosso coração, para que a gente se afaste de pessoas que são desse jeito e que vigiemos para não nos tornarmos pessoas dessa forma. Aqui nós vemos algumas coisas que, apesar de são coisas distintas, elas se assemelham a algumas coisas. Primeiro, todas são destruidoras. Enquanto o fiador e o preguiçoso prejudica a si mesmo, o encrenqueiro, o homem de Belial, ele acaba prejudicando a própria sociedade, ele acaba prejudicando os outros. Eles também são danosos à sociedade. Enquanto o fiador ele endossa o emprego de capital indevido e a especulação e a explorar as outras pessoas, o preguiçoso, por exemplo, ele acaba se tornando um passivo para a sociedade. Ele acaba se tornando um problema para a sociedade que tem que cuidar de alguém que está passando necessidade por preguiça de trabalhar. E em contrapartida, ou somando tudo isso, o próprio encrenqueiro, ele destrói os relacionamentos, destrói vidas e destrói o patrimônio. Qual que é a atitude cristã diante disso? Gente, evitar a todo custo esses comportamentos. Não só com relação a isso, mas nós temos visto no livro de Provérbios que as coisas que nós aprendemos nos ajuda a ter uma vida melhor, nos ajuda a ter uma vida mais feliz, uma vida com menos sofrimento. Todas essas coisas aqui trazem sofrimento para as nossas vidas, trazem sofrimento para a vida das outras pessoas. Por isso o texto ele é claro em pedir para que a gente evite essas coisas a qualquer custo. Evite cair nessas armadilhas. Que Deus possa abençoar as nossas vidas como servos e servas do Senhor, que a gente possa viver vida mais tranquila e sem essas complicações no nosso meio. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque elas são práticas e vivenciais para a nossa sociedade, para a nossa família, que elas visam, ó Deus, trazer uma vida com menos sofrimento, uma vida com menos angústias e muitas coisas, ó Deus, que de fato somos nós que trazemos para as nossas vidas. Abençoa o teu povo, guarde a nossa família, guarde, Senhor, a família do Senhor, ó Deus, a qual o Senhor chamou, e que o Senhor possa nos ensinar a vivermos em comunhão com o Senhor e comunhão uns com os outros. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe ricamente, meu irmão e minha irmã.